Já faz um tempo que a Nike SB tem explorado modelos que não nasceram para o skate ali em cima das lixas. O Air Max 95 é uma das criações mais polêmicas e esse aqui foi criado junto com um skatista, o Eric Koston. E é sobre ele que eu vou falar um pouco mais para você nesse vídeo. Se você ainda não me conhece, eu sou o Guilherme, eu faço parte do Sneakers BR e seja aqui no nosso YouTube ou em várias outras plataformas a gente fala de tênis, sobre cultura sneaker, sobre histórias que fazem os tênis serem algo além dos tênis. Então, tecnologias, curiosidades, muitas outras coisas. Então, aproveita para se inscrever no nosso canal, deixar seu like, seu comentário e seguir o Sneakers BR lá no Instagram ou em vários outros lugares onde a gente está presente. O Air Max 95, como o próprio nome já fala, nasceu em 1995, era um tênis de corrida da família das cápsulas visíveis e ele nasceu como um design do Sérgio Lozano, um designer que ficou conhecido por aplicar aqui nesse tênis algumas coisas que remetem diretamente ao corpo humano, então a formação óssea, os músculos e tudo mais. Essa história já é bem conhecida pelos sneakerheads, pelas pessoas que conhecem tênis de maneira geral, e aqui muitas outras coisas, muitas outras histórias são agregadas a ele, uma vez que o Air Max 95 foi o novo alvo da Nike SB, daquela skatização de um tênis que não era feito para o skate. Uma primeira cola do Air Max 95 foi lançada recentemente, já com essas adaptações que fazem dele um tênis um pouco mais apto, né, para quem quer colocar ele na lixa. E essa aqui é mais uma que entra para essa família. Como já falei, o Eric Koston, né, ou simplesmente Koston, é o cara que tá por trás dessa cola e foi ele que assinou. E é claro que muitas das coisas presentes nessa edição remetem diretamente ao skatista. Então, começando aqui pelo tênis, acho que dá pra gente falar de forma geral de algumas das mudanças, né, que foram feitas no Air Max 95 para que ele deixasse de ser um tênis de corrida já antiquado, né, já batido, para ser um tênis atual de skate. Olhando assim de lado, praticamente não tem nada que você consegue ver, exceto, por exemplo, as laterais feitas todas ou quase todas em camurça, né? Então ele tem essas várias camadas que revezam entre a camurça e o Nubuck, que são materiais, são versões, né? São basicamente um couro e são materiais conhecidos justamente pela durabilidade em contato ali com a lixa. Abaixo delas tem alguns reforços justamente para que fique mais resistente nesse contato com as lixas. E uma outra coisa também que foi feita é que aqui nessa divisão que vocês veem entre o mesh e a camurça, geralmente essa camurça, esse couro utilizado no Air Max 95, a borda dele ela fica exposta. Então é como se só fosse cortado aquele painel e essa borda fica exposta. Aqui eles meio que dobram essa bordinha para dentro para criar uma camada meio que extra de material e que, segundo eles, também traz um pouco mais de durabilidade para esse tênis. Na parte de baixo fica bem claro que a própria borracha, o desenho da sola muda bastante, justamente para melhorar o grip, né, para melhorar a aderência e a durabilidade desse tênis para quem for usar ele tanto no skate quanto fora dele, né? Imagino que isso seja bom para todo mundo, para quem vai usar casualmente ou para quem é mais corajoso e também vai colocar ele para o que ele foi criado, vamos dizer assim, né? Essa parte aqui é bem tradicional do Air Max 95, na região central da sola, né? Do solado, onde ele mostra geralmente o PSI, que é basicamente a calibragem das bolhas de ar, né, das cápsulas de ar do tênis, que também foi adaptada para tornar o tênis um pouco melhor ali para a prática do skate, então para não interferir no conforto de forma negativa e também não deixar um tênis muito molengo nem nada, que pode ser ruim para quem é skatista. Aí essas numerações foram tiradas daqui e só adicionaram o logo de Nike SB e esse Nike SB ISH, tem esse Nike SB Ish,
que eles colocaram ali junto. O tênis, ele prioriza o uso de tons de azul, principalmente ali um azul marinho, que é uma cor que a gente já viu em vários outros tênis, até do Coston. Então aqui ele tem a diferença tanto dos couros utilizados, né, da camurça e do Nubuck, quanto também tem essa diferença tonal criada junto com a entressola, com o solado, que fica quase preto, enquanto a parte de cima é mais acinzentada, não é branco, tá? Então essa camada superior, o mesh, ela é um pouco mais acinzentada, assim como os cadarços. E por falar em cadarço, como quase todo bom tênis de skate, ele vem cadarços extras, seja por uma questão visual ou justamente ali no contato com a lixa, às vezes o cadarço rasga. Então aqui tem um cadarço extra em amarelo, um cadarço extra azul marinho. Acho que todos vão ficar bem legais. Eu talvez passaria o azul marinho para dar uma olhada, o amarelo eu não gosto muito. E um outro detalhe que é muito legal é que nesse pé direito, o logotipo icônico ali do Air Max 95 ganha o nome do Coston, enquanto no outro pé ainda se mantém o logotipo de Air Max. Então tem essa diferencinha ali entre um pé e outro. Nas palmilhas a mesma coisa, tá? A palmilha não sai, não vou conseguir tirar para vocês. Mas aqui, ó, talvez dê para ler que tem o desenho da cápsula utilizada dentro do solado junto com o nome do Coston, né, com o sobrenome do Eric Coston. E no outro pé, praticamente a mesma coisa, mas ao invés de ter Coston, tem Air Max. Como é um tênis que nasceu para corrida, é muito comum que na parte de trás a gente veja detalhes refletivos, né? Justamente para corridas, para treinos noturnos, e isso foi mantido aqui, com a diferença, é claro, do tênis ganhando novamente o logotipo de Nike SB. Então tem os painéis traseiros refletivos e esse painel central, que também serve como uma espécie de passador de cadarço na língua, também é feito nesse mesmo material, tem gente que chama de 3M, né? Mas que a gente não sabe se foi a 3M que fez. Mas é um material refletivo, um material que quando bate a luz, ele responde ali com aquele flashzinho, certo? Além disso, deixa eu ver o que mais que tem do tênis aqui principal que a gente pode falar. Ah, acho que um dos detalhes que eu acho mais legal é esse aqui, ó, na parte do toe box. Então, na lateral da biqueira do tênis, né? Aqui nessa parte, a gente tem uma escrita em tailandês. E por que que tem essa escrita em tailandês? Porque se você não sabe, o Eric Coston, ele nasceu lá na Tailândia, então ele tem família, ele tem uma ascendência tailandesa, e aqui ficou essa espécie de homenagem que na verdade é só uma brincadeira da Nike, porque aqui tá escrito Nike em tailandês. Não é uma homenagem a ninguém ou ao país de forma direta, é só a Nike marcando o seu próprio nome na lateral aqui no bico do tênis. É um detalhezinho que eu acho bem legal. Uma das coisas que eu falei assim que esse tênis chegou aqui pra gente é que, pessoalmente, literalmente de forma pessoal, com tênis em mãos, eu achei ele muito mais bonito do que nas fotos. Isso me impressionou, realmente é um tênis que é muito mais legal ao vivo, na minha opinião, e tem outras coisas ao vivo também que ficam perceptíveis, principalmente quando você coloca no pé, como a diferença no conforto do tênis e uma outra diferença que é na largura dele. Então ele é um tênis que ele fica um pouco mais largo, ele ganha dimensões um pouco mais próximas daquelas que a gente associa principalmente aos tênis de skate. É levemente sutil, para uma pessoa mais leiga, uma pessoa que não tem muita familiaridade com o Air Max 95, não vai sentir, mas dá para ver que o tênis ele é um pouquinho mais robusto, um pouquinho mais largo. Tem essa adaptação também para transformá-lo num tênis de skate. A caixa é uma caixa roxa aí da Nike SB, a caixa utilizada em boa parte dos lançamentos da marca nos últimos tempos. Vem adesivo com o logo de Nike SB. A seda é praticamente a convencional, com aqueles veios de madeira, só que em verde. E, de forma geral, o tênis é nessa combinação que eu falei, que fica ali num branco já acinzentado, um cinza bem clarinho, com azul marinho e amarelo. Pessoalmente,
bem mais legal, detalhezinhos vários espalhados, muita coisa legal e, como eu falei, um tênis que é aprimorado, um tênis que é atualizado. A gente está falando de um tênis que o design dele, a construção original dele já completou 30 anos agora em 2025, então é sempre bem-vindo alguma mudança que torne ele um tênis melhor para ser utilizado, seja no skate ou seja no dia a dia. E bom, agora aquelas informações que muita gente procura e às vezes nem todo mundo gosta de ter, que é o preço. O tênis foi lançado por R$ 1.399,99, R$ 1.400, né? R$ 1.400 lá no site da Nike, então na plataforma Sneakers, que você acessa no nike.com.br/SNKRS, é o lugar onde grande parte dos tênis mais especiais, mais exclusivos da Nike são lançados e também foi vendido, está sendo vendido através de algumas skate shops aqui do Brasil. Então vale a pena você dar uma olhadinha nas lojas que você está acostumado ou se não, dá uma olhada no site da Nike porque ainda tinham alguns tamanhos disponíveis. Boa parte deles ainda estavam disponíveis, certo? E agora, não esquece, é claro, de deixar o seu comentário aqui falando o que você achou desse tênis, se você preferiu ele ou a colorway anterior, se você tem gostado desse trabalho que a Nike SB tem feito de skatizar tênis que não eram para o skate. Algo que a gente já viu, por exemplo, no Air Jordan 4, algo que a gente já tinha visto anteriormente, vários anos atrás, com o Air Jordan 1, a própria Supreme já trabalhou com a Nike nessa skatização de vários outros tênis que não nasceram para o skate, então tênis de basquete, tênis de corrida, enfim, cada vez mais essa lista cresce, o Air Max 95 é a aposta do momento e eu queria saber o que é que você tem achado disso. Então deixa um comentário, deixa seu like, se inscreve no canal, clica no sininho e acompanha o SneakersBR lá no nosso Instagram, no nosso site que é o sneakersbr.co e também aqui no YouTube ou nas plataformas de streaming no nosso podcast quinzenal, enfim, a gente fala sempre de tênis. A gente até que entende bastante do assunto, então se você gosta disso, vem com a gente que temos muito a ser trocado. Espero que vocês tenham curtido, voltem sempre, até a próxima e tchau!